Eu já tinha visto muita coisa estranha em cemitério, mas o que aconteceu naquela semana foi diferente de tudo. Trabalho há quase 10 anos como auxiliar de sepultamento, cuidando da parte prática. Abrir a cova, preparar o espaço, selar e deixar tudo limpo e digno para a família. Não é um serviço leve, mas sempre mantive o profissionalismo. Até aquele dia. O sepultamento tinha ocorrido numa terça-feira nublada. Era um senhor de idade, conhecido por ser solitário. A cerimônia foi simples, rápida, com poucos presentes. Nenhum parente próximo, apenas 2 vizinhos e uma mulher que dizia ser da assistência social. Tudo correu normalmente. Terminamos o enterro por volta das 4 da tarde e voltei no dia seguinte, como sempre faço, para verificar o local e garantir que a terra assentou bem. Foi aí que notei algo estranho. A terra estava remexida, não como se fosse o início de uma nova cova, mas sim como se alguém tivesse tentado desenterrar com pressa. A pá estava exatamente onde eu a deixei, mas o cadeado do galpão dos equipamentos havia sido forçado. Achei que era coisa de vândalos, talvez adolescentes idiotas tentando causar pânico. Fiz meu trabalho e tentei não dar importância. Na manhã seguinte, o buraco estava completamente aberto. Isso mesmo, a cova estava aberta. Eu congelei quando vi aquilo. Não porque era algo sobrenatural, mas porque era concreto. Alguém, durante a noite, voltou ali e terminou o que começou. Desenterraram o caixão. Ele estava jogado de lado, a tampa aberta, e o corpo não estava mais lá. Se você chegou até aqui e gosta de histórias reais com um toque sombrio, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem curte um bom suspense. Tem muita coisa assim vindo por aí. Voltei correndo ao escritório da administração e o que recebi foi um misto de desconfiança e protocolo. Chamaram a polícia, claro, deram parte, registraram ocorrência. Mas como não houve testemunhas, câmeras ou qualquer sinal claro de quem fez aquilo, o caso foi arquivado como vandalismo com violação de sepultura. A recomendação foi enterrar de novo e manter vigilância por uns dias. Nada além disso. Enterramos o caixão outra vez, agora com reforço de concreto e fechamento soldado. O corpo foi reencontrado num terreno baldio a 2 bairros de distância. Abandonado, intacto, mas limpo. Era como se alguém tivesse retirado o corpo por uma razão específica e depois se arrependido ou desistido. A perícia constatou ausência de violência, nenhuma marca, nada roubado, nenhum sinal de ritual, nenhuma explicação. Fui eu quem teve que enterrar aquele homem pela 2ª vez. E dessa vez, sozinho. Não havia ninguém observando, nenhum vizinho, nenhum representante, só eu, as ferramentas e um silêncio sufocante. O que mais me incomoda é que nas noites seguintes passei a ouvir passos. Não gritos, não vozes, apenas passos pesados vindos da ala mais antiga do cemitério. Sempre por volta das 2:30 da manhã. Quando me aproximei, não vi nada. Nenhuma pegada, nenhum movimento. Só o som e o cheiro, como terra molhada misturada com algo estagnado, abafado. Mesmo depois de todo esse tempo, nunca entendi o porquê de terem desenterrado aquele corpo. O homem não tinha histórico, não tinha herança, não tinha dívida. O rosto dele nunca apareceu nas notícias. E ninguém nunca voltou para saber onde ele foi enterrado, nem mesmo na 2ª vez. A cada noite que passava, o peso daquele silêncio estranho no cemitério se tornava quase insuportável. Eu tentava ignorar os passos, dizia a mim mesmo que era apenas algum animal, o vento brincando entre as árvores ou até minha cabeça pregando peças. Mas não era. Uma noite, quando voltei para fechar o portão depois do expediente, senti um arrepio que me subiu pela espinha. Um cheiro forte, diferente. Misturava um odor de terra revolvida com algo metálico, um cheiro de ferro velho antigo que grudava no ar. A preocupação começou a tomar conta. Falei para o gerente, para a equipe, mas ninguém queria ouvir ou acreditar. Diziam que eu estava cansado, que precisava descansar,
que aquilo era coisa da minha cabeça. Mesmo assim, decidi colocar uma câmera simples, escondida perto da cova reforçada. Se alguém voltasse, eu iria saber. Na manhã seguinte, revi as imagens e meu coração quase parou. Por volta de 2h45 da madrugada, uma figura apareceu no vídeo, vestida com roupas escuras, um capuz cobrindo o rosto. A pessoa não tocou na cova, mas ficou parada ali, olhando fixamente para o lugar onde o corpo tinha sido enterrado novamente, imóvel por mais de 20 minutos. Depois, saiu calmamente, desaparecendo na escuridão. Não consegui identificar o rosto, nem mesmo o sexo. Parecia mais uma sombra que um ser humano. No dia seguinte, mostrei para o gerente e, mesmo assim, ele disse que só chamaríamos a polícia se o intruso voltasse a agir. Eu não me conformava. Durante os dias seguintes, coloquei mais câmeras, observei cada canto do cemitério, tentei me preparar para qualquer coisa. Então, no quarto dia após a segunda sepultura, algo ainda mais estranho aconteceu. Quando cheguei para o turno da noite, notei que o solo estava amolecido, como se alguém tivesse cavado ali novamente, mas de forma rápida, sem deixar rastros aparentes. O buraco estava menor do que o anterior, parecia uma escavação incompleta. Revirei o local com as mãos, sentindo o terreno solto, e encontrei um pedaço de tecido enrolado, meio encharcado, enterrado de leve. Puxei com cuidado e vi que era parte do forro do caixão, rasgado e sujo. Aquilo confirmou o que eu já temia. Alguém tinha voltado ali, mexido com a sepultura, talvez tentando levar o corpo novamente. Ou algo ainda pior. Naquela mesma noite, não consegui dormir. Fiquei no meu carro, olhando para o portão do cemitério, esperando que algo acontecesse, que eu pudesse finalmente entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi o barulho da terra sendo remexida, distante, mas nitidamente vindo do lugar da cova. Levantei devagar, peguei a lanterna e caminhei até lá, segurando firme a pá que sempre carrego no carro. A luz da lanterna iluminou o solo revolvido, mas não havia ninguém, só o rastro dos últimos movimentos, frescos demais para ter sido feito de dia. Foi nesse momento que percebi: alguém ou algo não queria que aquele corpo ficasse em paz. No fundo, eu não acreditava em fantasmas, nem histórias de terror com assombrações, mas essa experiência me ensinou que o medo não está em coisas impossíveis. Ele está em saber que, às vezes, existem pessoas ou situações tão reais e tão perturbadoras que o silêncio se torna insuportável. Se essa história está prendendo sua atenção, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Histórias como essa merecem ser ouvidas. Naquela madrugada, depois de observar o solo remexido, decidi ficar ali até o amanhecer. Sentei-me numa pedra perto da cova, a lanterna apagada, tentando escutar qualquer coisa além do vento. O cemitério estava calmo, o silêncio pesado demais para ser confortável, como se o lugar tivesse guardado um segredo que não queria contar. Algumas horas depois, ouvi passos novamente, mas desta vez muito mais próximos, quase ao meu lado. Me levantei rápido, acendi a lanterna e comecei a vasculhar o terreno ao redor. Não havia ninguém, apenas a sombra das árvores e o farfalhar das folhas secas no chão. Quando olhei para a cova, notei algo que me gelou até os ossos. A terra estava um pouco mais rebaixada de um lado, como se algo tivesse sido puxado para dentro da cova. Minha mente disparou tentando entender o que aquilo significava. Por que alguém faria tudo aquilo? E, principalmente, o que poderia estar escondido ali? Com muito cuidado, comecei a cavar. Minhas mãos tremiam, o coração batia acelerado. Cada pedaço de terra retirado parecia pesar 1 tonelada. Depois de alguns minutos, senti um objeto duro. Era uma caixa pequena, enterrada ali, entre as raízes das árvores que cercavam a cova. Peguei a caixa e limpei a terra com a manga da camisa. Não havia nenhuma marca visível, apenas a madeira antiga e desgastada pelo tempo.
Abri com cuidado, esperando encontrar algo que explicasse toda aquela confusão. Dentro, havia uma carta amarelada, escrita com uma letra trêmula, mas legível. A carta falava sobre arrependimentos, promessas não cumpridas e um pedido desesperado para que o corpo daquele homem fosse cuidado, que seu descanso fosse respeitado. Não havia nenhuma ameaça, nenhuma palavra que justificasse aquela invasão. Era um apelo simples e dolorido, enviado por alguém que o conhecera muito de perto, mas que nunca aparecera no funeral. Foi nesse momento que eu entendi que aquela história não era só sobre um corpo enterrado 2 vezes, mas sobre pessoas que ficaram para trás, com dúvidas, medos e ressentimentos que não puderam ser enterrados junto com ele. Terminei de enterrar a caixa ao lado da cova, cobri tudo com terra fresca e decidi que aquele seria o último enterro. Não porque algo sobrenatural estava acontecendo, mas porque algumas histórias têm seu final naquilo que deixamos para trás, não no que escondemos no escuro. Os dias seguintes foram mais silenciosos. Não ouvi mais passos, nem senti aquele cheiro estranho no ar. O cemitério voltou a ser apenas um lugar onde pessoas descansam. E eu, alguém que apenas cumpre meu papel. Mas por dentro, eu carregava uma inquietação que não me deixava em paz. Passei a refletir sobre o que vi, sobre a carta, sobre as mãos que mexeram na terra naquela madrugada. Não era um caso de vandalismo comum, nem de alguém com intenção maligna. Era o peso de uma vida incompleta, de um adeus que ficou pelo caminho. Às vezes, no silêncio do cemitério, me pego imaginando quem era aquela pessoa que voltou para cuidar do que parecia perdido. Não o corpo, mas a memória, o respeito, a verdade. É verdade que às vezes só se revela quando o silêncio é quebrado, não por gritos ou vozes, mas por pequenos gestos humanos, quase imperceptíveis. E foi assim que aprendi que às vezes o terror não está no sobrenatural, mas no abandono, no esquecimento e no mistério que ronda tudo aquilo que nunca foi devidamente explicado. Aqui termina minha história. Espero que tenha conseguido transmitir o clima, o suspense e o peso daquela experiência. Se gostou, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito obrigado por acompanhar.